Amém? Vamos estudar as Escrituras? Então, eu peço que você abra sua Bíblia em alguns textos. Coloca para mim, por gentileza, os textos. São vários textos que nós vamos utilizar, que você, se você quiser, anote. Agora, um aviso, todos esses textos estarão disponíveis na nossa tela. Mas se você quiser anotar, todos esses textos de Filipenses, de Mateus, de Lucas e de 2 aos Coríntios, nós vamos estudar hoje aqui. Tema de hoje, o que tem a ver dinheiro com minha espiritualidade. O que tem a ver dinheiro com a minha espiritualidade? Eu queria convidar você a orar nesse momento e pedir para Deus para falar conosco aqui hoje. Amém? Vamos orar nesse momento? Dá a mão para quem está do teu lado e pede assim para Deus. Fala, Deus, fala comigo hoje o que eu preciso ouvir do Senhor. Pede isso para Deus nesse momento, por favor. Ore ao Senhor. Eu quero me unir com você em oração já já. No nome de Jesus, Senhor, eu peço a graça do Senhor sobre nossas vidas. Fala comigo e com os meus irmãos. Ministra ao nosso coração, fala aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Depois da ministração da palavra, nós vamos participar juntos da ceia do Senhor. Tema de hoje, o que tem a ver o dinheiro com a minha espiritualidade? Deixando sua Bíblia aí marcada, pelo menos, nos textos de Filipenses 4, Mateus 6, Lucas 5 e 2 Coríntios 9, que eu vou ler ao longo dessa nossa ministração de hoje. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema, para mim, muito difícil de ser ensinado. Eu quero falar sobre finanças, tocar em assuntos sobre como administrar melhor, com sabedoria, o seu dinheiro, falar sobre dízimos, sobre ofertas, sobre fé e sobre generosidade. Eu digo que o assunto é difícil, não pela complexidade do tema, porque vocês vão ver que é muito simples entender essas coisas. Mas tem uma coisa que eu temo na minha vida, que é ser mal compreendido e questionado nas minhas reais intenções. Normalmente, eu tenho visto isso, estou sendo honesto com os irmãos em dizer que eu tenho percebido isso, que muitas vezes, quando esses temas são abordados no meio da igreja, usando uma expressão bem chula até mesmo, é para arrancar dinheiro do povo. E não é essa a nossa intenção. Eu sei que existe muita gente desonesta por aí, gente que abusa da religião para extorquir o povo. Eu, particularmente, eu tenho uma profunda rejeição por uma atitude como essa. E eu nunca gostaria de ser comparado a esses tais. Por isso se torna um assunto difícil para mim, para ministrar. Mas eu tenho um compromisso diante de Deus de ensinar tudo que a Bíblia diz, e a Bíblia fala muito sobre esse tema. E é por isso que eu preciso tratar desse tema também com os irmãos. Peço que os irmãos me suportem na minha fraqueza de ter essa dificuldade de tocar nesses assuntos, mas eu até acredito que qualquer pastor que é pastor e local e que convive com o povo, deve sentir um pouco de constrangimento ao tocar nesses assuntos nos dias de hoje. Pregador itinerante é mais fácil. Você prega, não conhece ninguém, vai embora, você fala à vontade do assunto. Mas muitas pessoas ficam questionando, olhando a vida do pastor, não é? Se o pastor está de carro novo, olha lá para onde está nosso dízimo, ó, né? Tem essas coisas que as pessoas falam. É importante as pessoas saberem. Aqui, por exemplo, na nossa comunidade, todos os nossos pastores aqui, nós também temos, na verdade, a maioria dos nossos pastores, a sua renda não vem da nossa comunidade, os poucos que têm que são remunerados aqui são apenas uma ajuda, e eles têm sua renda também de outros trabalhos. Portanto, o meu carro não veio de dízimos e ofertas, é bom falar disso, não é? Então, eu acho importante essa transparência com os irmãos, porque a gente se sente mais à vontade para tocar nesses assuntos. Por quê? Porque eu sou dizimista desde os meus 11 anos de idade, onde recebi meu primeiro salário, porque comecei a trabalhar aos 11 anos de idade. Aprendi isso com meu pai, e aprendi isso com minha avó, aprendi isso com minha mãe.
que sempre foram praticantes disso na nossa família. Está aqui minha irmã que me confirma isso. O prazer que eles tinham em praticar estas coisas e ensinaram para nós, e para nós isso é uma coisa de muito prazer e privilégio, porque nós entendemos tudo que existe por detrás disso. E é isso que eu queria ministrar para vocês hoje de um modo muito claro. Vamos estudar as Escrituras, Filipenses, no capítulo 4. Paulo está mandando um bilhete para os irmãos de Filipos. A carta aos Filipenses, ela é uma espécie assim de coletânea de bilhetes de Paulo, que algum compilador juntou isso depois e passou para nós, graças a Deus. Chega então diversos momentos desse relacionamento de Paulo com a igreja de Filipos. Há um momento em que a igreja manda uma oferta para Paulo que lhe supriu todas as necessidades dele. Então Paulo manda um bilhete agradecendo esses irmãos, e esse trecho que nós lemos do bilhete está aqui. Filipenses 4, de 10 a 23, acompanhe comigo ou na sua Bíblia ou nas telas, estou usando a Nova Versão Internacional. Diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Uma pausa, tá? A palavra interesse e a palavra investimento é a mesma palavra. Tanto que na língua inglesa mesmo, você sabe que interest, por exemplo, quando se trata de juros, de rendimentos, você usa essa expressão. Continuando. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, eu tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando eu tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Interessante, Paulo acreditava que a nossa generosidade, todas as vezes que nós somos generosos, que contribuímos, que damos, é um dinheiro creditado diante de Deus. É meio figurado isso, como se tivéssemos uma conta diante de Deus, e aquilo que nós damos fica ali diante de Deus. É o que Paulo está colocando aqui. Continuando. 18. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês me enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Interessante. Paulo também mostra que aquilo que nós contribuímos na obra de Deus, nós estamos dando para Deus, como uma adoração a Deus. Aquilo é recebido por Deus como se fosse um ato de adoração. Continuando. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém? Como cristão deve usar o seu dinheiro? Quem passou a seguir a Jesus precisa agora mudar a sua maneira de se relacionar com o dinheiro. Afinal, nós chamamos seguir Jesus de conversão. Conversão é mudança de caminho. Arrependimento é mudança de direção, mudança de mente, de direção mental, de atitude mental. Eu tinha uma maneira de caminhar e agora eu mudei de direção completamente. Eu vou numa outra direção, eu tenho uma outra maneira de andar e de caminhar e de se fazer e de dirigir a minha vida. Minha vida agora ela é dirigida por outros princípios. Minha mente passa a ser agora renovada. Eu me converti, mas a minha mente agora precisa aprender as leis deste novo reino. É como, por exemplo, quando você muda de uma nação para uma outra nação. Você precisa se adaptar aos costumes daquela nação, à maneira de se falar daquela nação, à linguagem daquela nação, às leis que regem aquela nação. Alguns costumes
que para você, por exemplo, são bons costumes, lá podem ser vistos como maus costumes. Alguns costumes que para você são maus costumes, lá podem ser bons costumes. Esses choques culturais acontecem bastante quando a gente muda de nação. Da mesma forma, quando nós nos convertemos a Deus, nós vamos mudando a nossa mente, mudando alguns costumes. Dentre eles, por exemplo, a nossa maneira de lidar com o dinheiro. Meu irmão e minha irmã, não existe mais espaço para ganância e avareza para quem está servindo o Senhor Jesus. Agora você não precisa mais ser escravo do seu egoísmo e pensar só em você. Você é livre de você mesmo. Interessante, quando nós não tínhamos o Senhor na nossa vida, sem a presença do Espírito Santo na nossa vida, nós somos guiados pelas nossas próprias paixões, o que faz o que dá na cabeça. Você não tem controle de si. Mas agora, com o Espírito Santo, um dos frutos do Espírito na sua vida é o domínio próprio. Você agora pode dizer não. Você agora não precisa, por exemplo, falando de dinheiro, você não precisa mais comprar por impulso, você pode dizer não para você mesmo. Você não precisa mais ser egoísta, você pode repartir o que você tem, você é livre a partir de agora, inclusive livre de você mesmo. Isso é purificação do mundo, isso é conversão de valores, de maneira de pensar. Todo mundo aqui conhece Pedro, na Bíblia. Pedro, que se tornou um grande apóstolo, uma liderança fortíssima no início da igreja, ele se tornou um tremendo homem de Deus, mas eu queria mostrar o primeiro relacionamento de Jesus com Pedro. Isso está em Lucas, no capítulo 5, de 1 a 3. Acompanhem comigo, eu tenho nas telas aqui. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Primeiro relacionamento de Jesus com Pedro, olha aqui. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Pedro era um pescador, um dos sócios de uma pequena companhia de pesca. No primeiro relacionamento, no primeiro contato do discipulado de Jesus com Pedro, Jesus coloca o pé no business, no negócio de Pedro. Jesus entra dentro do negócio do Pedro. Então, o discipulado de Jesus com Pedro começou pelo bolso. Já tratou essa área na vida de Pedro. É interessante, a Bíblia diz que você não consegue servir a 2 senhores, Deus e o dinheiro, está lá em Mateus 6,24. Isso porque, se o dinheiro determina as suas ações, então você é escravo dele, o dinheiro é o seu Deus. Por isso, você não pode servir o Senhor e o dinheiro ao mesmo tempo, ou você vai amar um, ou vai aborrecer outro. Isso são palavras de Jesus. Guarde isso, no cristianismo, um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, e ser generoso andam juntos. Quem passou a seguir Jesus é discípulo, então é generoso. Não existe espaço para avarento dentro dos princípios do cristianismo. Eu vou mostrar uma estatística para vocês e ela vai te mostrar a importância que Deus deu a esse assunto que eu estou apresentando hoje para vocês. Vocês sabem quais foram os maiores temas dos ensinos de Jesus? Inclusive de outros homens das Escrituras Sagradas? Quais foram os assuntos mais abordados na Bíblia Sagrada? Quais as palavras e expressões mais usadas? Dá uma olhadinha nessa estatística que eu te mostro aqui, resumida. O que a Bíblia fala sobre fé, por exemplo, sobre crer, confiar? A Bíblia fala sobre isso 275 vezes, toca nesse assunto. Sobre orar, falar com Deus, oração, a Bíblia fala sobre isso 371 vezes. Sobre amor, sobre amar, a Bíblia fala sobre isso 714 vezes. Sobre dinheiro, dar, receber, generosidade, a Bíblia fala sobre isso 2.162 vezes. Dá para notar onde está uma das maiores ênfases na Bíblia? Vida cristã tem a ver com dar. Parece que o maior inimigo, vamos dizer assim, de Deus, parece ser o Deus dinheiro, porque ele determina ações da nossa vida.
num passeio rápido que fui fazer com a minha esposa, um cineminha, a gente também faz para cinema, eu vi um trailer de um filme recente que está para ser lançado no Brasil, Serra Pelada, e só o trailer do filme já causa repugnância. Você começa a ver como os homens se transtornam por causa do amor ao dinheiro. O que a busca pelo ouro não fez no caráter das pessoas, matam, invejam, brigam. O dinheiro é terrível. O dinheiro é terrível. John Wesley, um grande líder da igreja no passado, ele disse assim: eu livro do dinheiro o mais rápido que eu posso, antes que ele encontre o caminho do meu coração. Você que deve saber qual é o seu relacionamento com o dinheiro, vamos lá, qual é o teu ponto fraco nessa área financeira? Se você é uma pessoa que fala, Anésio, não, o dinheiro não tem domínio na minha vida, e eu sou uma pessoa muito bem estabilizada, controlada, não sou tentado nessa área, eu te digo parabéns, cresceu, muito bom. Nem todos são assim. Muitas pessoas têm diversas dificuldades com o dinheiro. O dinheiro chega a mexer com o humor de muita gente. Tem gente, por exemplo, que se perde dinheiro, muda o humor da pessoa. Ele se transtorna. Tem gente que na gana de ganhar ou na crise de perder, ele se transtorna tanto que ele vira bicho. Vira bicho. Quanto mais você ama gente, mais você se humaniza. Quanto mais você ama coisa, dinheiro, valores, mais você, permita-me o neologismo, mais você se coisifica. Você fica coisificado. Você fica plastificado. Pode notar que gente que é muito apegada ao dinheiro, ela é vazia de palavras. Você já conheceu pessoas assim? Eu já conheci pessoas que no relacionamento com as pessoas, eles são vazios, vazios até quando falam de Deus, são vazios. Porque os seus testemunhos sobre relacionamento com Deus só têm a ver com dinheiro. Você sai da conversa com a pessoa com gosto de plástico na boca, de tão superficiais, de tão inconstantes, inconsistentes que eles são. Vida cristã tem a ver com dar. Agora, por que tanta ênfase assim no dar? Guarde isso, porque o dar mexe com outras áreas da nossa vida. Mexe no nosso caráter, mexe no nosso coração. É importante a gente aprender esses princípios sobre o dar. Olha o que esse texto de Timóteo nos ensina. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 6 ao 10, começa dizendo assim: de fato, a piedade com contentamento, detalhe, piedade se refere tanto à vida de paixão por Deus, como à vida de paixão por pessoas. O ato de doar ao necessitado é um ato de piedade. O ato de adorar a Deus também é um ato de piedade. Então, a piedade com contentamento, ou seja, quem faz isso com prazer, diz que é grande fonte de lucro, grande fonte de lucro. Ele diz, isso é um lucro para a nossa vida. Você preenche a sua vida de felicidade quando você dá com prazer. Com prazer. Eu mostrei na semana passada aqui algumas fotos da nossa viagem para a África e o que foi feito com a contribuição dos irmãos aqui. E dava para notar, pelo menos nas vezes que eu conseguia ver, porque as luzes estavam muito apagadas, nas vezes em que eu conseguia ver alguns rostinhos de vocês, as pessoas que contribuíram, ao verem as fotos, ao verem as cenas, ao verem aquele povo, por exemplo, que anda quilômetros a pé, ganhando uma bicicleta, ao ver aquelas pessoas que só tinham 2 peças de roupa, ganhando ali 7 ou 9 peças de roupa, ao verem aquelas fotos, eu via o brilho nos olhos de alguns de vocês de prazer, felicidade, dizer, eu participei, eu ajudei nisso daí. É o que o texto está dizendo, é uma grande fonte de felicidade isso. É um lucro para a alma que não tem igual. Sabe aquela alegria de alguém que fala, ganhei na loteria? Pois bem, há um lucro maior do que isso, que é o dar. Paulo, inclusive, diz que Jesus disse que há maior felicidade em dar do que em receber. Só quem dá sabe do que nós estamos falando. Continuando, o texto diz, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Tem gente, como disse o Jamê, meu pastor, ele disse assim, tem gente que pensa que caixão tem gaveta, não é?
que vai colocar ali na gaveta do caixão e levar para outra vida tudo que está juntando aqui. Gente, só os faraós pensavam isso, e você já viu que não deu certo, não é? Vamos continuar aqui. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Estou com as imagens lá do Serra Pelada na minha mente, nesse momento, ao ler isso. Como as pessoas se matam por dinheiro. Na empresa, você conhece, você que é do mercado, você que é profissional liberal, por exemplo, que enfrenta concorrência, você sabe. Você que trabalhou em altos escalões de diretoria, você sabe. Você que trabalhou, que lida com empresas grandes, de grandes negócios, você sabe o que as pessoas não fazem por dinheiro, até matam por dinheiro, até matam. Diz aqui que leva os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz dos males, é o amor a ele, mas é esse amor ao dinheiro que a Bíblia combate. Por isso que fala tanto sobre o dinheiro. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, diz as Escrituras, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Como você vê, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de governo na sua vida. O dinheiro tem tudo a ver com a minha e com a sua espiritualidade, porque o dinheiro, ele mexe no fundo do coração da pessoa e revela o que realmente tem lá dentro de você. Eu achei uma experiência muito marcante ao ver pessoas ali que só tinha 2 peças de roupa, por exemplo. Estou dando como exemplo alguns, não são todos que são assim. Algumas pessoas só tinham 2 peças de roupa para sobreviver lá na África, de onde eu vim recentemente. E nós demos ali roupas e falamos ali, escolhe a melhor, escolheu a melhor, muito bem, agora você vai dar a melhor. Você notava ali na pessoa aquela sensação, é tudo que eu desejo, mas eu não posso me prender a isso. É melhor dar do que receber. Eu preciso plantar para colher. E provavelmente muitos deles estavam imaginando que só ia ganhar uma peça ali, pela maneira como nós falamos. Ele estava doando só a única. A única que ele ganhou, ele tinha que doar. Depois nós abrimos mais e mostramos que tinha muita coisa. Aquele que doou 1, na verdade, levou 7, 9. Mas uma lição didática, agora eu pergunto assim para você, suponhamos que nós fizéssemos essa proposta aqui hoje. Doe aquilo que para você tem mais amor e é um valor financeiro para você. Doe. Se fosse isso para você hoje. Vou lhes contar uma experiência que nós tivemos aqui na Carisma, muitos anos atrás. Eu estava ensinando algo sobre isso na nossa comunidade. Após o culto, um rapaz novo na fé me procurou depois do culto na frente. Aliás, eu falei muitos anos atrás, mas foi nesse salão, então, pelo menos uns 9 anos atrás, 10 anos atrás. Foi bem no começo aqui. O rapaz me procurou depois do culto, sim, estava com a chave e o documento num carro, pôs na minha mão. Eu imaginei que era para orar, agradecer a Deus e tal. Ele falou, Anésio, eu estou dando isso, nesse momento. Estou dando para Deus, colocando sua mão, faz o que quiser. Eu peguei, pensei um instante, eu vi o que eu tinha ensinado, estava fazendo uma leitura do coração daquele rapaz, disposto a dar tudo. Eu falei, muito bem, então vamos orar. Peguei aquele documento com as mãos dele, a chave do carro, oramos juntos, falei, Senhor, esse moço está entregando para o Senhor, esse carro é teu agora, te louvo pelo que o Senhor está fazendo no coração desse rapaz, que o Senhor o abençoe, em nome de Jesus, amém, agradecido. Eu falei, meu irmão, muito bem, parabéns, que atitude maravilhosa. E fiquei com ele na minha mão, com o documento na minha mão. Agora, segunda parte, abre a sua mão. Ele abriu, coloquei o documento e a chave na mão dele. Falei, é o seguinte, esse carro é de Deus, mas você vai cuidar dele agora.
E você vai usá-lo como sendo de Deus, não mais como sendo seu. Porque seu, você pode decidir para quem você quer dar carona. É seu. Mas é de Deus, agora você vai ter que servir com ele. Tá bom? O que Deus pedir, colocar no teu coração para fazer, você vai fazer. Você vai ajudar pessoas, vai dar carona, vai cuidar bem, porque não é teu. É assim que você tem que dirigir agora a tua vida. Amém. É assim que a gente tem que fazer com a nossa casa. É assim que a gente tem que fazer com as nossas finanças. Não é o meu dízimo, 10% do meu salário que eu dou para Deus, eu tenho que dar tudo, 10% já é dele. Eu dou tudo, só que sou eu que uso, Deus não precisa do meu dinheiro. Ele quer meu coração. É essa atitude de mudança de valores. É meu, mas não é. É meu, mas está emprestado. É de Deus. Eu só estou cuidando dele. Então, por isso que eu estou dizendo que o dinheiro tem tudo a ver com a nossa espiritualidade. A maneira como nós lidamos com as coisas. Você já deve ter conhecido o caso, por exemplo, de pessoas que são pobres e dão a desculpa que não é generoso porque não tem nada para dar. E, meu irmão, eu duvido que você não tenha nada para dar. Alguns anos atrás, acho que já fazem 3 anos atrás, eu fui nesse mesmo lugar na África com toda a minha família. E nós fomos ministrar numa pequena igreja, num vilarejo assim, tribal e rural. Terminada a reunião, os irmãos que vieram assistir ao culto, vieram trazer suas ofertas e estavam dando para a nossa família. E aí recebemos ovos, uma pessoa trouxe um abacaxi, aí uma pessoa trouxe uma galinha viva, tá? Gente, convivendo com eles lá, uma galinha é o que de melhor, é o suprassumo que tem de alimentação. Ela estava dando assim o melhor prato de comida possível, que as pessoas veem como uma coisa maravilhosa. Outras me trouxe grãos. Enfim, as pessoas, mesmo numa situação precária, têm algo para dar. Então, tem muitas pessoas que dizem assim, eu não tenho para dar, por isso que eu não dou. Mas aí, quando tem, ela não dá, porque no fundo não está disposta a fazê-lo. Precisa mudar lá dentro a chavinha do coração. Assim as pessoas são com suas roupas, com seus pertences. A pessoa acaba colocando a sua fé nessas coisas. O dinheiro e seus pertences passa a ser o seu Deus, passa a ser a sua santinha, não é? A quem eles prestam a sua adoração. Mateus, no capítulo 6, no versículo 19 ao versículo 24, diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Interessante esse detalhe, né? Não é onde está o seu coração que vai estar o seu tesouro. É onde está o seu tesouro que vai estar o teu coração. Parece que aonde a gente investe mais atrai o coração. Vamos tratar sobre isso mais adiante. Os olhos são a candeia do corpo. Gente, ele está falando do mesmo assunto ainda. Aqui ele está falando ainda de dinheiro e de finanças. Se os olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Interessante, olhos bons, olhos maus, para a questão das necessidades das pessoas, para a questão de bens materiais. Interessante, Jesus está tratando desse assunto. Portanto, se a luz que há dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aqui a palavra dinheiro, que Jesus usa, é a palavra mamon, era o Deus do dinheiro. Ele coloca o dinheiro como sendo um Deus. O que é esse juntar tesouros no céu que Jesus fala? Gente, aquilo que nós ofertamos aqui fica acreditado em nossa conta diante de Deus. É por isso que tem gente que tem até aparência de pobre diante dos homens, mas é rico diante de Deus. Note bem, se o que você tem diante de Deus, guarde bem isso, se tudo o que você tem diante de Deus tem a ver com aquilo que você ofertou,
aquilo que você doou, aquilo que você abençoou, aquilo que você contribuiu na igreja, ou aquilo que você deu a necessitados, a alguma entidade que cuida de necessitados, se tudo que você tem de Deus é isso, minha pergunta agora para você e para mim: você é rico ou pobre diante de Deus? Como é que está a sua conta? Puxa o seu extrato. E aí? Eu não estou perguntando qual é seu nível social. Tem gente que aqui é milionário, mas diante de Deus é miserável. Uma boa pergunta para falar com você. Você tem dificuldade quando alguém fala sobre dízimos e ofertas? Você tem bloqueio quando alguém toca nesse assunto com você? Você tem dificuldade de dar dinheiro para ajudar alguém? Você tem problema de ser generoso? Vamos voltar lá atrás. Quando você estudava na escola, você comia seu lanche escondido de todo mundo só para ninguém te pedir um teco? É por aí que a gente vê. Eu vi algumas cenas muito lindas. No último dia que eu estava lá, Kleber e Débora, um casal maravilhoso de brasileiros que ficaram lá alguns anos e estão voltando para o Brasil, eles me levaram para um passeio. Era o último dia lá, vamos passear num lugar bem bonito, e realmente um lugar muito lindo me levaram. E chegando lá, fomos almoçar. E o filhinho dele, tem 2 filhos, né? Judá e o Felipe. Felipe é muito pequenininho ainda, nasceu, tem 3 anos, se eu não me engano, o menino Felipe. Ele, pequenininho o jeitinho dele. E a gente almoçando, aí daqui a pouco ele pedia, ele comia rapidinho, e saía da mesa de almoço, pegava uma coxa assim, de um frango, alguma coisa, bem na mão, assim, aquele jeitão dele. Ele é bem africano, o menino, né? Branquinho, mas mais africano que os africanos de lá, né? É um ogrozinho o menino, é um barato. Pegou lá aquela coxa e volta sem nada. Daqui a pouco ele chega assim: mãe, eu quero pão. Mas você já não almoçou? Já, mas eu quero 2. Ela já sabendo, falou, pode pegar. Ele pegava 2, saía, daqui a pouco voltava sem nada. Ele estava distribuindo para os meninos na rua. Como é a sua generosidade? Filipenses 4,17 diz assim: não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Aquilo que nós damos, há uma conta acreditada. Nós estamos juntando tesouros no céu, disse Jesus. Seria interessante, então, puxar esse nosso extrato, né, para ver como anda a nossa conta por lá. Como é que o cristão, então, ele deve usar o seu dinheiro? Uma vez que você já está convertido nessa área, você precisa agora passar... Sabia que Deus faz com a gente um teste de fidelidade? É verdade. Vamos lá, vamos imaginar uma cena. O que você faria se você encontrasse no seu carro, no seu escritório, na sua mesa, um dinheiro que não é seu? Um dinheiro de um amigo, de alguém que você sabe quem é. Você devolveria esse dinheiro? Esse teste de fidelidade, Deus mesmo faz com a gente. Vamos imaginar uma situação mais ou menos assim. Suponhamos que o Álvaro, meu amigo aqui, ele chegasse assim para mim, ele fosse lá na minha casa, ou melhor, no meu carro. Dei uma carona para ele e ele esqueceu um envelope no meu carro. Tem alguns valores lá no meu carro, tem um dinheiro lá. E aí o Álvaro chega depois para mim, ficou o dinheiro ali no meu carro. O que eu tenho que fazer? Tenho que dar um alô. Álvaro, você esqueceu o seu dinheiro aqui. Muito bem. Ele fala, Nésio, olha, acabei esquecendo aí, eu preciso entregar esse dinheiro para o Silas. Esse dinheiro é do Silas. Você pode entregar para ele e para mim, por favor? Claro que sim, vou entregar. Veja bem, o dinheiro não é meu, o Álvaro me pede para entregar no lugar certo. Tem uma pessoa certa para eu entregar. Muito bem. Que direito eu tenho de pensar da seguinte forma? Esse dinheiro para o Silas. O Silas é um cara rico. Eu vou dar para o Gernando. O Gernando é pobrezinho? Vou dar para o Gernando. Né? O Gernando tem cara de pobrezinho. Então, eu não vou dar para o Silas, eu vou dar para o Gernando, porque o Gernando está precisando.
Entenda, que direito eu tenho de administrar um dinheiro que não é meu? Para quem que eu devo dar? Para o Silas. Onde eu devo dar? Para o Silas. Que é para quem? O Álvaro, que é o dono do dinheiro, me pediu para dar. Muito bem. Deus faz esse teste de fidelidade conosco. Ele coloca parte do dinheiro dele junto com o nosso e diz para você entregar num determinado lugar. É isso que é o dízimo. É uma 10ª parte do nosso salário que não é nossa, pertence a Deus. Eu não tenho direito de usá-lo, não tenho direito de administrá-lo, eu tenho que entregar onde Deus me pediu para entregar. Onde é que eu tenho que entregar o meu dízimo? Tem muita gente que me pergunta, isso aqui parece lição para novo convertido, mas de vez em quando é bom a gente repetir, para todo mundo saber. Eu devo entregar no lugar onde eu sou alimentado espiritualmente. Aliás, é o que a Bíblia diz, não é? No texto de Malaquias, quando fala para você levar o dízimo na casa do tesouro, para que haja alimento na minha casa. Tem a ver essa relação de alimentação. Então, aonde você congrega, onde você é membro, no grupo no qual você pertence, é onde você tem que entregar. Mas eu não confio na administração financeira desse grupo, então sai de lá ou sai daqui, se for aqui o caso. Eu não confio no jeito que você administra o dinheiro aqui. Meu irmão, para o teu bem, sai daqui. Vai para um lugar onde você confia. Você tem que se relacionar na igreja, num lugar onde você confia. Eu não frequentaria uma igreja que eu acho que o pastor está me roubando. Eu não frequentaria, sendo sincero com você. Então, se você acha que pastores não administram bem, alguma coisa, sai, querido, vai para um lugar onde você confia. Essa relação com a liderança é muito importante. Para a sua própria saúde emocional e sua saúde espiritual. É importante você frequentar um lugar onde você se sinta bem. Eu não posso escolher onde eu devo dar? Aí é dar esmola com o chapéu dos outros, não é verdade? É o caso de eu chegar aqui e falar, não vou dar para o Silas. O Silas é um ricão, a cara de rico que ele tem, não é? Vou dar para o Gernando, que tem cara de pobrezinho, é esse que eu vou dar, mas o dinheiro não é meu. Que direito eu tenho de fazer isso, não é? Então, mas se a igreja que eu frequento é rica, eu não posso dar naquela que é pobrezinha? É a mesma coisa, então, você vai num restaurante chique pra caramba, não é? Come naquele restaurante chique pra caramba, vem a conta, você pega o dinheiro e fala, não vou dar aqui, os caras não precisam, vou dar no barzinho, lá perto de casa. Vou pagar lá no restaurantezinho, lá perto de casa, não é? Não é assim. É onde você é alimentado que você ajuda a pagar a conta. É isso, é simples assim, tá? Então, por que Deus trata tanto desse assunto de dízimo com a gente? Queridos, o importante é isso aqui que eu quero lhes falar. A atitude de dar, ela te leva para mais perto de Deus. No texto que nós lemos, lá de Mateus, no capítulo 6, no versículo 21, diz assim, onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Você costuma aplicar o seu coração nas coisas que têm maior valor para você. Essas coisas despertam emoções mais fortes, ocupam mais seu pensamento do que outras. E também onde você está sempre disposto a fazer seus maiores investimentos. O inverso também é verdade. Onde você faz os seus maiores investimentos, ali vai se criando quase que um campo gravitacional que começa a atrair o seu coração para aquele lugar. Por isso que todas as vezes que eu dou para Deus, como é que eu dou para Deus? Quando eu dou para o pobre, para o necessitado, quando eu invisto na obra do Evangelho, quando eu coloco o meu dinheiro em alguma coisa que está produzindo algo para o bem das pessoas ou para o bem do reino de Deus. Então isso cria um campo gravitacional poderoso o suficiente para atrair o meu coração para Deus. Agora dá para você entender o porquê Deus quer os nossos dízimos e ofertas. Ele quer atrair o nosso coração. Grave isso, Deus não está interessado, Deus não está atrás de dinheiro, Deus está atrás de discípulos, de gente com o coração voltado para Ele. Em Deuteronômio 14, versículo 23, agora usando a Bíblia na linguagem de hoje, diz assim, todos os anos juntem 1/10 de todas as colheitas e levem até o lugar que o Eterno, nosso Deus, tiver escolhido para nele ser adorado. Façam isso, olha o texto que diz, para que aprendam a temer ao Senhor para sempre. É interessante notar como as pessoas que são regularmente dizimistas, que ofertam, como elas temem a Deus. Temor no sentido de respeito, de admiração. Elas tratam as coisas de Deus muito a sério. Elas são reverentes diante das coisas de Deus. Quando eu dou para Deus, então meu coração é atraído para Ele e eu também aprendo a temer a Deus melhor. Terminando, o cristão,
deve sempre andar pela fé e não pela razão. É isso que Paulo quer dizer com andamos por fé e não pelo que vemos. Assim como eu defendo, os irmãos que já estudaram aqui conosco, naquele texto, naquela mensagem, foram duas mensagens falando Gênesis, fé ou ciência. Assim como eu defendo que nós não devemos tentar cientificar a fé, não é? Transformando, por exemplo, o livro de Gênesis num tratado científico sobre a criação, porque não é. O livro de Gênesis ali mostra uma adoração a Deus, não está falando de ciência ali, está falando de adoração a Deus. É outra interpretação ali para aquele texto, porque para mim, ciência é ciência, fé é fé. O livro de Gênesis não fala como Deus criou, mas o porquê Deus criou. Ciência não entende nada de porquê, de propósito, mas ela entende de o que e como, e é isso que eles pesquisam. Ciência é algo muito bom, dado por Deus, portanto, estude a ciência e você vai entender muito sobre como Deus criou. Agora, o porquê Deus criou, aí já é a Bíblia que ensina, porque fala de propósito. Eu também defendo o inverso. Não podemos também racionalizar a fé. Queridos, eu sei que crer também é pensar, mas existem algumas coisas da fé que são de uma outra dimensão e não a dimensão do nosso raciocínio. Vou dar alguns exemplos para vocês. Deus. Não se entende Deus, meu irmão. Me explica Deus. Impossível. A melhor explicação que eu tive sobre Deus, meu pastor me deu quando eu tinha mais ou menos entre 10 a 12 anos de idade. Que eu cheguei assim para ele e falei, pastor, eu não entendo Deus, como é que eu consigo entender? Por exemplo, quem criou Deus? Como é que Deus surgiu? Aí ele falou o seguinte, olha, eu te dou uma esponja sequinha e caiu um pouquinho de água aqui no chão. Você consegue absorver aquela água com a esponja? Eu falei, acho que sim, né? Um pouquinho de água eu consigo enxugar. Muito bem. Agora eu te dou essa mesma esponja sequinha e eu te falo, eu te dou um balde de água. Você consegue com aquela esponja absorver toda a água? Eu falei, não, porque a água é muito maior o volume do que a esponja. Ele falou, pois é, Deus é muito grande para caber dentro da tua cabeça. Foi ótimo. Foi ótimo. Porque se Deus cabe dentro da minha cabeça, Ele não é Deus. Se Deus cabe dentro de uma caixinha, não é Deus. Se Deus cabe dentro de uma definição teológica, Ele não é Deus. Deus não se define, Deus apenas se percebe, não é? Em Deus nós cremos, ponto. Isso é fé. Não dá para racionalizar a fé, não dá. Quer ver uma outra área agora, muito prática para nós? A oração. Gente, oração é fé. Porque se você for pelo raciocínio, você não ora. Quer ver algumas coisas? Você acha que a sua oração controla Deus? Você acha que se você não orar, Deus não vai agir porque você não avisou a Ele? Tem lá uma pessoa doente, você não orou, a pessoa morreu. Você fala, Deus, por que você não curou? Você não me falou? Você acha que Deus é assim? Não, não. Quando nós vamos orar, Deus já não sabe o que a gente vai pedir? Sabe. Ou então ora para quê? Está vendo que com o raciocínio você acaba não orando. Eu vou orar porque Jesus me ensinou a orar e pedir, pronto, acabou. Não é para tentar explicar isso. Ele disse que se eu orar, Deus vai responder, ponto. Mas tem coisa que eu não consigo imaginar. Por exemplo, se meu filho está doente, está num hospital, eu vou orar, Deus, por favor, cura meu filho. Se eu raciocinar, eu vou pensar assim, por que Deus vai atender minha oração aqui, só porque eu sou um cara de classe média, estou pedindo para o meu filho que está num hospital bom para ser curado, sendo que tem milhões de crianças lá na África morrendo e morrendo de fome. Por que Deus vai responder a mim e não vai responder aquelas orações? Entende? Não tem nexo, não tem nexo. Mas, queridos, Deus me ensina que eu tenho que pedir. E Deus disse que se eu peço, Ele me atende. Queridos, eu só sei crer, eu não sei entender. Então eu não preciso entender para crer. Eu oro, porque Deus disse, eu faço. Está entendendo? Fé não está no mesmo campo da nossa razão. Fé é outro campo. Assim também é em outras áreas da nossa vida. A ceia, que nós vamos participar daqui a pouco. A ceia é um ato de fé. Sem fé, é pãozinho e suquinho. Aquilo.
Sem fé são 2 elementos que a gente come. É um lanchinho rápido. Mas com fé, eu estou comendo de Jesus, eu estou me alimentando de Jesus, eu estou tendo um relacionamento de Jesus. Você percebe que é um outro campo, não é o campo da nossa razão? Assim também é, agora trazendo para o nosso assunto, na área financeira. Deus nos ensina a dar para receber, a plantar para colher, e a fé funciona assim, e não tem lógica nisso, não tem lógica. Eu me lembro uma vez, eu estava com o meu professor, Bud Wright, norte-americano, convivia com ele, estava trabalhando, eu era o intérprete dele, em alguns momentos, saímos juntos e aprendi muitas lições com aquele homem. E uma vez uma pessoa estava necessitada assim na rua, e ele pegou, tirou um dinheiro, foi lá e ajudou. E eu cheguei para ele, você já vê que já naquele tempo eu era adolescente, né? Já tinha essa cabeça, né, lógica. Eu cheguei, Bud, e se aquela pessoa está se fazendo de pobre, por exemplo? Se aquela pessoa não é pobre, porque eu sei que se a gente dá para o pobre, quem dá para o pobre empresta para Deus, e Deus lhe paga os benefícios. Isso aí não é provérbio popular não, é provérbio bíblico. Tá? Mas e se a pessoa não é pobre? Suponhamos que ele é um malandro, que está se passando por pobre, nesse momento, e levou o seu dinheiro. E aí? Ele falou, olha, a Bíblia diz que aquele que ajunta dinheiro com ganância, que seria esse caso, está ajuntando dinheiro para aquele que se compadece do pobre. E eu me compadeço do pobre, então aquele dinheiro vai vir para mim. Ponto. O que é isso? Tem lógica? Não, mas é fé. É fé. E vou dizer uma coisa, funciona. Só quem oferta, quem dá, quem ajuda, que sabe o que eu estou falando, porque a Bíblia diz. Mas e se eu não der, Deus não vai me abençoar? Não, Deus é bom para todos, meu irmão. Deus é bom para todos. Ele não depende da sua dádiva para fazer algo. Então por que eu tenho que dar? Porque é um ato de fé, e fé agrada a Deus. É isso. É isso. Paulo nos ensina que os irmãos da cidade de Filipos exercitaram a sua fé em 2 ações, em dar e também em receber. Interessante isso, olha só. Filipenses 4,15. Quando eu parti da Macedônia, ninguém partilhou comigo no que se refere ao dar e receber, exceto vocês. Note a expressão que eu até sublinhei ali 2 vezes, receber. Às vezes a gente acha que só tem que ter fé para dar, mas a Bíblia ensina eu ter fé para receber também. Eu não estou ensinando você a fazer negociação, não, eu vou dar porque Deus vai me dar. Não, se você caiu para o campo mental, esquece, você já saiu do campo da fé. O campo da fé é o campo do crer, só isso. Meu irmão, eu creio que aquilo que eu semeio, Deus vai me dar mais, por quê? Porque Ele é mais bom do que eu, só por isso. Se eu tive um pouquinho de bondade no meu coração para ajudar alguém, para investir na obra de Deus ou algo parecido, esse pouquinho de bondade, imagina isso comparado com a bondade de Deus. Então, a minha pá que eu pego e jogo na eira de Deus, a pá de Deus é maior do que a minha sempre. É assim que funciona. Olha só como consequência disso que eles fizeram, o que diz aqui o texto bíblico. Filipenses 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Aleluia. Deus vai fazer isso com você, meu irmão. Deus vai fazer isso com você, pelo fato de você operar uma lei, que é uma lei espiritual. É incrível como Deus age nessa área na vida da gente. A Bíblia ensina que quando você planta, você deve esperar a colheita, inclusive deve crer pela colheita. É o dar e receber que Paulo falou. O último texto que eu vou ler, vou convidar vocês a ficarem em pé nesse momento, por gentileza. 2 Coríntios 9, de 6 a 11. 2 Coríntios 9, de 6 a 11. Se você está anotando, pode continuar sentado. 2 Coríntios 9, de 6 a 11, o texto diz assim. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Gente, ele está falando de vida financeira aqui. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Meu irmão, uma pausa aqui. Falo aqui como teu irmão, por favor. É até melhor você me ver como irmão do que como pastor agora.
Eu vi isso. Numa família pobre como era a nossa, nada nos faltou. Milagres assim de... A gente lembrava esses dias, questão até de conversar, não foi com você, foi com a Adriana, né? Minha sobrinha, sua filha. Que a gente conversava, lembrando do nosso tempo de infância, de roupas que a gente ganhava, não é? Coisa assim, a minha avó era uma doadora de roupas. Ela saía catando os vizinhos, pegava as roupas lá de casa, que a gente já tinha pouca, juntava. Ela era costureira também, pegava ali, fazia roupa nova, juntava e doavam para umas pessoas que levavam lá para o Nordeste. E às vezes a gente ficava sem, entendeu? Usando a mesma roupa vários dias. Agora, a gente sempre recebia mais, ganhava mais. A gente aprendeu esse plantar e colher, plantar e colher, plantar e colher. Agora, eu nunca pedi prosperidade para Deus. Mas confesso para os irmãos que estou talvez numa das fases mais prósperas da minha vida. Plantar e colher, plantar e colher. Você sempre vai crescendo. Você sempre vai crescendo. Vale a pena você acreditar em Deus por isso. Vamos continuar a leitura do texto. Continua o texto dizendo assim: cada um dê, conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, interessante essa expressão, toda, todo, tudo, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito lá no Salmo 112, distribuiu Deus seus bens aos necessitados e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre semente ao que semeia. Olha que coisa linda. Então você está plantando, Deus vai te dar semente para você plantar. Na verdade, Deus vai te dar um fruto. Deus vai te dar um abacate. Não coma semente, meu irmão, não faz bem. Semente é para plantar. E pão ao que come também lhe suprirá e multiplicará a semente. Deus vai multiplicar a sua semente. A semente que você plantar, ela vai produzir mais. E fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, isso aqui é porque Paulo estava levando uma oferta deles lá para a igreja de Jerusalém, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O que o texto está terminando de dizer é o seguinte: pessoas vão levantar as mãos para o céu e vão dar graças a Deus que vocês existiram por causa da generosidade de vocês. Amém? Que Deus seja louvado, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Eu acho que nós temos aqui o ambiente ideal para esse tempo nosso de dividirmos a ceia. Eu gosto de Paulo quando ele cita Jesus e ele menciona ali, e tendo dado graça, né? O que aprendemos aqui foi uma atitude de fé. É muito mais do que o símbolo de entregar e dar, é na verdade o coração. O quanto desse dar, né? O quanto da nossa disposição envolve o nosso coração. E a gente já sabe o que a obra da cruz significou. E eu queria sugerir um tempo nosso aqui, onde você ali com a sua família, com os seus amigos, se você perceber que não tem alguém que não está com amigos, está sozinho, está família, traz para junto. E a gente vai repetir na atitude aquilo que Paulo nos relatou quando Jesus ele levantou o pão, levantou o cálice e tendo dado graça. O tendo dado graça vai significar muita coisa para a gente. O tendo dado graça vai significar a salvação que nós alcançamos. O tendo dado graça vai significar essas pessoas maravilhosas que nós temos em nossa volta, nossa família, nossos amigos. O tendo dado graça vai significar o trabalho que você tem, o seu emprego,
O tendo dado graça vai significar a oportunidade que você está tendo de estudar, de ser competitivo até mesmo no mercado de trabalho. O tendo dado graça vai significar a obra da cruz, porque através dela você adquiriu um novo reino. Você passou a pertencer a um novo reino. E eu acho que seria uma ótima oportunidade. Reúne aí com a sua família, reúne aí com seus amigos, abraçados, e vocês vão dar graça. Vocês vão dizer agora para Deus, vão dizer agora para Jesus, o quanto vocês são gratos por tudo que vocês conquistaram, por tudo que vocês adquiriram, por tudo que de alguma forma Deus ajuntou, né? Temos aqui casais, de alguma forma Deus ajuntou você e a sua esposa. Acho que se tem uma característica forte nossa aqui na Carisma é a família. É o quanto nós valorizamos essa instituição que é divina. Então, quer mais do que a sua família? Deus, obrigado. O Senhor criou, talvez algumas aqui, histórias das formas mais estranhas, mas o Senhor criou uma oportunidade para que eu conhecesse a minha esposa, para que eu conhecesse o meu marido, porque dessa relação, nós tivemos filhos, e aí você vai dar graça ao Senhor. Fala, Senhor, eu te dou graças. E eu quero que a gente, como minha família está longe, está lá no cantão, mas meu coração está lá. E se a sua não está aqui, você vai falar também, vai agradecer. Deus não está aqui, mas eu sou grato pela família, sou grato por todas as oportunidades que ficaram aí em volta da minha vida. E agora você vai orar com eles. Ore com eles nesse tempo, ore com eles. Senhor, obrigado pela minha família, que coisa boa, Senhor, eu estar aqui com a minha família, reunido com a igreja, poder ter os filhos, poder ter os netos, poder ter pessoas tão queridas aqui, juntos, ouvindo essa palavra de fé, essa palavra onde nós vamos ser gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que ainda vamos alcançar. O nosso coração já é grato, nem sabemos o que vai vir à frente, mas já somos gratos. Obrigado. A obra da cruz é muito maior do que aquela atitude que aconteceu há muitos anos atrás. Não, ela é viva hoje. A obra da cruz fez diferença na minha vida. A obra da cruz me modificou. A obra da cruz me deu a oportunidade de amar pessoas, de me entregar por elas, de abençoá-las. A obra da cruz me deu tanta coisa por tão pouco merecimento. E eu sou grato por isso, Senhor. E essas pessoas que agora estou abraçado, Senhor, são as coisas mais preciosas que o Senhor me deu. E eu quero sobre eles a Tua bênção, o Teu cuidado. Que o Senhor os guarde sempre, que o Senhor os faça prosperar. Os filhos que agora estão juntos aqui, Senhor, nós colocamos as mãos sobre eles e profetizamos, ó Deus, que terão um grande futuro, que serão prósperos tanto na vida financeira como prósperos no relacionamento com o Senhor. Vão amar muito mais a Deus do que nós amamos. Profetizamos, somos gratos por poder crer nisso, Senhor, por poder ter essa atitude de fé, como nós aprendemos hoje aqui. Por fé, Senhor, nós profetizamos sobre a nossa casa, sobre os nossos amigos, sobre as pessoas que nós amamos aqui, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vai estar circulando agora a ceia. Todos aqui são convidados a participar. Todos quem? Todos aqueles que tiveram uma experiência com esse Jesus. De repente sua experiência foi aqui, agora. De repente você falou, eu tive uma experiência com Jesus. Eu experimentei algo que ainda não tinha provado. Você já pode participar conosco. Você já é o nosso convidado. Você já faz parte da igreja do Senhor. E participe conosco, participe junto com a sua família. Você vai receber a bandeja, passa para frente, para a fileira seguinte. E logo que todos forem servidos, nós vamos participar juntos, tá bom? Pela cruz do graças, pelo preço meu pecado suportou por seu amor, a graça
vai ser só essa entrega. Todos? Alguém não recebeu? Alguém não recebeu? Não, todos, né? Que bom, que bom. Fizemos um bom trabalho hoje. Que bom, que bom. Você tem uma primeira película, né? Você tira essa primeira película e aí tira o pãozinho. Esse é o pão. E Jesus nos traz aqui, são símbolos, né? E o Anésio nos ensinou que esse símbolo ele se torna tão vivo, né? Ele se torna vivo para a gente pela fé. Então aqui nós podemos lembrar do que ele significou, né? Ele deu o seu corpo para que pudéssemos ter a oportunidade de ser um só. É um só corpo, é um só coração, é uma só mente, é uma só igreja. Nós somos parte dela, nós não somos a única, nós somos parte dela. E quando nós comermos esse pão, esse é o significado. E nós trazemos a lembrança desse momento precioso, que é um símbolo para nós, mas que é real quando nós ativamos a nossa fé. Vamos participar? Vamos comer desse pão e dar graças ao Senhor e falar: Senhor, é real para mim. Eu não leio só mais nas Escrituras, não, agora é real. Eu sou um só corpo. Eu tenho o mesmo Espírito que meus irmãos. Eu pertenço à única igreja, que é a do Senhor Jesus. Amém? Vamos agradecer. Senhor, obrigado. Obrigado pelo pão. Obrigado por trazer à memória esse momento tão precioso de sermos uma igreja, de sermos um corpo, de sermos o teu representante sobre a terra, mas representante em amor, representante em se dar, representante em ser servo. Obrigado, porque nós não merecíamos isso, mas o Senhor nos santificou. E agora nós comemos desse pão e lembramos do Senhor. Comamos. Amém. Amém. O nosso segundo item na ceia, o sangue. O sangue fez uma obra tremenda em nossas vidas. O sangue de Jesus foi derramado uma só vez e foi suficiente para nos tornar limpos. Nós somos agora o próprio sangue de Jesus sobre a terra. Nós podemos representá-lo com nossas atitudes, podemos representá-lo com a nossa ousadia, podemos representá-lo também com a nossa humildade, porque nós possuímos o Espírito Santo de Deus agora. Não é por nossa força, por nossa capacidade, mas é pelo que Ele é capaz de fazer através de nós. E esse sangue fez isso conosco. Então agora, quando participarmos, você vai tirar essa segunda película. E vai continuar aí juntinho com essas pessoas que você ama. Vai olhar nos olhos dele, ou dela, dos filhos, dos amigos. E nós vamos brindar essa grande salvação, que nós fazemos parte dela. Amém? Vamos brindar, vamos levantar, oferecer ao nosso Deus esse momento e dizer para nós: isso fez grande diferença, Jesus. Para nós isso fez grande diferença. Senhor, obrigado, obrigado. A obra da cruz tem um significado muito grande. O Senhor foi a nossa salvação. O que seria de nós sem o Senhor? O que seria de nós sem essa grande experiência? Sem o Senhor ter tido a atitude que teve. E sem um dia termos passado por uma experiência tão grande com o Senhor. E nós aqui celebramos. Nós aqui podemos hoje festejar, porque a tua morte veio em seguida à ressurreição. E junto com o Senhor nós ressuscitamos. Nós agora pertencemos a esse reino que é tão real, é tão vivo, é tão eterno, é maior do que qualquer coisa que podemos palpar, Senhor. O teu reino é vivo sobre nós. Nós vivemos para toda a nossa existência, aqui e fora daqui, Senhor. Obrigado, obrigado ao Senhor Jesus. Amém. 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 Tomamos o cálice.
Convido você, antes de sair daqui agora, a ter mais um tempo de adoração juntos. Vamos fazer isso? Você pode levantar uma de suas mãos e adorar o teu Deus? Fala para Ele o quanto você o ama. Fala você para Ele agora. Que você o ama. Que você o adora. Estás acima de poder. É a adoração da igreja ao Senhor agora. Estás acima de príncipes. Nosso reconhecimento à grandeza do nosso Deus. Pois não existe sabedoria humana frente à tua imensa criação. Estás acima do que se ouviu. Estás acima de tudo que se viu, das riquezas e todos os tesouros. Nada pode comparar-se a ti. Crucificado, morreste em meu lugar, rejeitado, sofrestes por me amar, mesmo eu sendo pecador, tanto me amor, que o teu amor me salvou. Estás acima. Estás acima de poderes, estás acima de príncipes e reis, pois não existe sabedoria humana frente à tua imensa criação. Estás acima do que se ouviu. Adore o Senhor. Estás acima de tudo que se viu. Acima das riquezas. As riquezas e todos os tesouros. Nada pode comparar-se a ti. Adore o Senhor. Crucificado, morreste em meu lugar, rejeitado, sofrestes por me amar, mesmo eu sendo pecador, tanto me amou, que o teu amor me salvou. Crucificado, morreste em meu lugar, rejeitado, sofrestes por me amar, mesmo eu sendo pecador, tanto me amou, que teu amor me salvou, mesmo eu sendo pecador, tanto me amou, e o teu amor me A Ele o nosso louvor. A Ele a nossa alegria. Ao nosso Deus. Glória ao Senhor.
antes de sair, da mesma forma que você deu tantas boas-vindas aos seus irmãos, que você dê agora um abraço, que a pessoa se sinta abençoada pela semana toda, tá bom? Até a semana que vem. Deus te abençoe, abrace quem está do teu lado, abençoe os seus irmãos. Vai na paz.